Olá pessoal, nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a segunda parte de operações algébricas. Falaremos sobre a divisão de polinômios, fatoração de polinômios, né? Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. Olá pessoal, então vamos ver, né? Aqui é a nossa aula 7, né? Continuando aqui as operações algébrica, parte 2. Vamos falar da divisão de polinômios, certo? Então, para a gente falar de divisão de polinômios, o primeiro caso que nós vamos trabalhar aqui é o caso, né, da divisão de monômio por monômio, tá? Então vamos ver primeiro a divisão de monômio por monômio. Bem, pessoal, então a divisão de monômio por monômio, para você efetuar, né, essa divisão, resolver uma questão que, por sua vez, aparecer, a divisão de monômio por monômio, o que você vai fazer? Você vai dividir os coeficientes, certo? E depois você vai dividir as partes literais. Como assim? Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo para a gente ver na prática, né? Um exemplo onde aparece a divisão de um monômio por outro monômio. Imagine que você tenha o seguinte monômio: 10x elevado a 5, e você quer dividir pelo monômio, tá? 2x elevado a 3, tá? Então, para efetuar essa divisão, você vai dividir primeiro 10 por 2. Então, fazendo aqui, pessoal, 10 dividido por 2, nós vamos ter resultado 5. E aí você vai dividir agora a parte literal. x5 dividido por x3, então vai ficar x elevado a 5 menos 3. Então o resultado dessa divisão vai ser 5x2, 5x ao quadrado, tá? Então esse é o processo da divisão de um monômio por outro, ok? Então, vale lembrar que quando a divisão dos coeficientes não for exata, então eu vou indicar o quociente na forma de fração, certo? Por exemplo, se eu tiver um exemplo aqui da seguinte forma. Letra A, exemplo B, tá? Então, imagino que eu tenho um exemplo 2a elevado a 3, b elevado a 4, tá? Esse monômio, e eu quero dividir pelo seguinte monômio, 3ab ao quadrado. Então, imagine que eu quero fazer a divisão desse monômio primeiro pelo segundo, né? Então eu vejo que o 2 não dá para dividir por 3. Então, como não dá para dividir, vou deixar na forma de fração. Vou deixar aqui na forma 2/3. Aí eu escrevo a elevado a 3 dividido por a. Então vai ser expoente 3 menos 1 vezes b elevado a 4 dividido por b ao quadrado. Então fica 4 menos 2, certo? E o resultado dessa divisão vai ser igual a 2/3 de a elevado a 3 menos 1, que posso dizer aqui, gente, direto, né? 3 menos 1 é igual a 2, e o b vai ser igual a 2 também, tá? Que é 4 menos 2. Então fica 2/3 de a ao quadrado, b ao quadrado, certo? Essa é uma divisão onde eu não tenho a divisão exata dos coeficientes, eu posso deixar na forma de fração, tá? Uma condição da divisibilidade, pessoal, de monômio é que o monômio é divisível quando o resultado da divisão é um monômio que apresenta todos os expoentes de suas variáveis sendo sempre números naturais, certo? Então, aí, quando acontece isso, eu digo que um monômio é divisível por outro monômio, tá? Por exemplo, se eu perguntasse aqui na letra C, será que esse monômio que eu quero escrever aqui, ó, que vai ser 15x elevado a 4, y elevado a 7,
z elevado a 5 é divisível pelo monômio menos 3 x ao quadrado y elevado ao cubo z elevado a 5. Será que esse monômio é divisível pelo outro, né? Então, para a gente verificar isso, pessoal, vamos efetuar a divisão. Então, efetuando a divisão aqui dos monômios, eu tenho que 15 dividido por menos 3 vai ser igual a menos 5. x4 dividido por x2 vai ser igual a x igual a 4 menos 2, 2. y7 dividido por y3 vai ser y igual a 7 menos 3, y4. E y5 dividido por y5 vai ser 0. 0 não, vai ser 1, né? E aí você não coloca, né? Certo? Então, você viu que encontrou os expoentes naturais, então podemos destacar, podemos afirmar que esse monômio da letra C é divisível pelo outro, tá? Na realidade, todos os nossos monômios, né, apresentam essa característica, um é divisível pelo outro, tá bom? Bom, uma outra questão que vale a pena a gente destacar, pessoal, é sobre o grau, né? Se eu falar um pouco aqui sobre o grau do quociente. Vamos ver aqui, ó. Grau do quociente. Então, o grau do quociente, né, pessoal, da divisão de um monômio pelo outro, né, é a diferença entre o grau do dividendo e o grau do divisor, certo? Então, eu imagino que eu vou dividir um polinômio por outro. Vou dividir o polinômio A, ou monômio A, dividido pelo monômio B, certo? Então, efetuando a divisão de A por B, eu vou ter um quociente Q, tá? Então, isso significa que eu posso afirmar, pessoal, que o grau, né, desse nosso quociente, Q, vai ser igual ao grau do numerador, no caso que é o dividendo, que é o A, menos o grau do quociente, né, do divisor, né, que é o B, certo? Então, basta a gente dizer o seguinte, que o grau do quociente é o dividendo menos o grau do divisor, tá bom? Por exemplo, se a gente quiser saber, né, o seguinte, ó, na divisão do polinômio, ou então vou colocar monômio, essa regra vale tanto para monômio quanto polinômio, tá? Do monômio A, que é igual a 20x elevado a 4, y elevado a 5, por B. Vou colocar o B sendo 5x ao quadrado, y ao quadrado, tá certo? Então, determine o grau do quociente Q, que é igual a A sobre B, certo? Então, como é que eu faço para determinar o grau do quociente aqui, né, gente? Então, você vai lembrar da seguinte situação. Quem é o grau? Quem vai ser o grau de A, tá? Então, observe que o grau de A vai ser o maior expoente, ó, 20x4 e y5. Você vai somar o expoente 4 mais 5, então vai ter grau 9, tá? E qual é o grau do monômio B? Então, você vai ter x2 multiplicado por y2. Então, o grau vai ser 4, certo? O que a gente pode garantir agora é o seguinte, pessoal, pela nossa expressão, posso dizer que o grau, né, do quociente Q vai ser o grau de A menos o grau, né, de B. Então, o grau de A vai ser 9, menos o de B é 4, portanto,
nós temos grau 5, ok? Então o grau aí vai ser igual a 5. Se dividir um pelo outro, vai sobrar um monômio de grau 5, ok? Bem tranquilo essa definição, tá? Bom, uma outra definição também que é importante no nosso curso, né? É a divisão de um polinômio por um monômio, que é o item 1.2. Então vamos ver agora a divisão de um polinômio por um monômio. Pronto, pessoal. A divisão de um polinômio por um monômio, tá? Aqui que eu quero mostrar para vocês, a gente percebe que eu primeiro vou efetuar a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio divisor, tá? Então é tipo fazendo a propriedade distributiva, certo? Então eu vou pegar todos os termos do monômio e dividir do polinômio e dividir pelo monômio divisor, certo? Então eu tenho o seguinte exemplo para trabalhar aqui, ó. Então um exemplo prático, né? Bem, então um exemplo dessa parte, imagine que eu queira, né, efetuar a divisão, por exemplo, divida o polinômio. Então quem é o polinômio? Vou colocar aqui, ó, 8a x elevado a 3 menos 4a x elevado a 2 menos 16a x, né? Dividir esse polinômio por... Aí eu vou colocar um monômio agora. O monômio seria menos 4ax, certo? Bom, então para a gente fazer essa divisão, pessoal, o que eu tenho que fazer, né? Então você vai ter aqui, ó, o dividendo, que seria 8a, que é o polinômio, né? X elevado a 3 menos 4ax ao quadrado menos 16ax, e eu vou dividi-lo, né, por menos 4ax. Então, o meu resultado vai ser o quê? Você vai dividir cada termo, ó, 8ax3 dividido por menos 4. Então, 8 por menos 4 vai ser igual a menos 2. A dividido por A dá 1. x3 dividido por x vai ser igual a menos 2x ao quadrado, tá? Menos 4ax2 dividido por menos 4, vamos lá, menos 4a por menos 4 dá 1, né, pessoal? Mais 1. A dividido por A é 1. X ao quadrado por x dá 1x, tá? E o último termo, menos 16 dividido por menos 4, é igual a mais 4. O A dividido por A é 1, o x por x é 1. Então fica menos 2x2 mais x mais 4. Então essa, né, é um modo que nós utilizamos para dividir um polinômio por um monômio, tá bom? Uma observação interessante, pessoal, que o monômio é divisível por um polinômio. Ele é divisível por um monômio quando o resultado também apresenta todos os termos com expoentes, né, sempre números naturais. Então, garante aqui, nesse caso aqui, essa divisão que eu fiz, esses valores, nós temos que todos os expoentes são números naturais. Logo, eu digo que esse polinômio é divisível, tá? Ele é divisível pelo monômio que eu apresentei, tá bom? Então a gente pode mostrar que ele é divisível, porque todos os expoentes do resultado foram em números naturais, ok? Bom, outro método que nós vamos trabalhar agora, pessoal, é a questão dos métodos da divisão de polinômio para cada caso, né, onde eu tenho polinômios com uma variável, tá? Então, esse método agora eu vou trabalhar com polinômios de uma variável. Então, eu vou chamar aqui a seguinte situação. Vai ser o nosso caso agora vai ser o item 1.3, né?
trabalhar a divisão de polinômios que têm uma variável. Então, o primeiro método que eu vou trabalhar será o método de Descartes. Escreve Descartes. Mas a pronúncia seria Descartes, né? Então, esse método ele é também conhecido como o método dos coeficientes a determinar, tá? Então, como é que eu vou trabalhar esse método aqui, pessoal? Eu vou dizer o seguinte, ó. Podemos afirmar a seguinte situação. Dados dois polinômios que eu vou chamar o polinômio A, né? Será chamado de dividendo. Polinômio B, né? Eu vou chamar esse polinômio aqui de divisor. Tomar cuidado que esse polinômio B, né, tem que ser diferente de 0, tá? Então, se quisermos, né? Se quisermos dividir A por B, tá? Dividindo A por B, tá? Podemos determinar né? Dois outros polinômios. Tá? Que é o polinômio Q, que eu vou chamar de quociente, e o polinômio R, né, que eu vou chamar de resto, certo? Onde se verificam as afirmações. As seguintes afirmações, tá? Então, quando é que eu divido um polinômio por outro? Na realidade, né, eu teria o polinômio A, teria que dividir pelo polinômio B, né? Vai gerar um quociente e um resto, tá? Como se fosse uma divisão de números. Mas aí eu tenho duas condições que a gente deve sempre obedecer, né? É que o quociente vezes o polinômio B somado com o resto vai ser sempre igual ao polinômio A, tá? Quociente vezes o divisor somado com o resto igual ao dividendo, tá ok? Sempre é válido. E outra condição também válida, pessoal, é que o grau, né, do polinômio R, ou seja, do resto, ele tem que ser sempre menor, ele é sempre menor, né, do que o grau do divisor, que é o B, tá bom? Ou também pode ocorrer que o resto é igual a zero, tá? Então, se esse resto for zero, nós podemos afirmar, pessoal, né, que a divisão dos polinômios, né, é exata, né? Então, se esse resto for zero, a divisão será exata. Tá bom, pessoal? Então, esse método é conhecido como o método dos coeficientes a determinar, tá bom? E a gente vai se basear na seguinte situação. Então, olha só. Então, esse método é bem conhecido, né, como chamado método dos coeficientes a determinar. E para resolver uma divisão por esse método, né, o que eu preciso fazer? Então, a primeira informação, pessoal, é obter os graus de Q, se possível, e entender qual a posição dele e quem é o grau de R. Como assim? Eu posso dizer o seguinte, ó, que o grau do polinômio Q, ok, do quociente, ele é igual ao grau do dividendo, que é o A, menos o grau do divisor, que vai ser o B. Então, essa informação
a gente já sabe, né? O grau do quociente é o grau do dividendo menos o grau do divisor. Informação importante, tá ok? Que a gente precisa compreender, tá? E a segunda informação também importante para a gente resolver por esse método é que o grau do resto sempre tem que ser menor do que o grau do divisor, assim como a gente mostrou acima ali, tá? Ou esse nosso resto aqui é igual a zero. Às vezes eu divido e o resto dá direto zero, então fica mais fácil, né? Então vamos entender como é que eu faço, pessoal, para a gente resolver uma questão por esse método. Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Então, exemplo. Eu vou dizer o seguinte, ó. Efetue a divisão de 3x4 menos 2x3 mais 7x mais 2 pelo polinômio 3x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1, tá bom? Então, quero fazer essa divisão pelo método de Descartes. Certo? Então, quero fazer a divisão pelo método de Descartes. Tá? De Descartes. Então, como é que eu faço, pessoal, para fazer esse processo dessa divisão por esse método? Primeiro, eu vou ter que calcular o grau de Q, encontrar quem seria esse polinômio do grau de Q, quem é o grau de R, para me poder impor, né, dois polinômios aí. Um para o quociente e o outro para o resto. Depois, né, que eu construir esses polinômios, eu vou determinar, ok? Pela igualdade, utilizando a fórmula geral, que o quociente vezes o divisor somado com o resto é igual ao dividendo, tá? Então esse é o processo que eu vou utilizar para resolver. Então vamos fazer aqui devagarzinho para entender como é que seria, tá, esse processo. Então, primeiro caso aqui, ó, vamos determinar o grau, né, de quem? Do quociente, tá? E o grau do resto, tá? Pessoal, também uma anotação importante para mostrar grau. O grau também eu posso utilizar essa letra grega, né? Que é o de Ronde, grau de Q, tá? Ou eu poderia também colocar assim, o grau de Q e o grau, né, de R. Então posso também mostrar por essa forma, o grau de Q e o grau de R, ok? Então, utilizando essa notação. Bom, então, a partir dessa ideia, como é que eu posso encontrar, né, o grau do quociente? Então, pessoal, o grau do quociente eu observo. Qual o grau do dividendo? 3x4. Então, o grau vai ser grau 4. Qual o grau do divisor? 3x3. Então, tem grau 3. Então, 4 menos 3 é o grau do resto. Ou seja, o grau do resto vai ser 1. Então, se o grau do resto é 1, eu posso dizer, né? Grau do resto não, grau do quociente. Que o quociente é igual, tá, a um polinômio de primeiro grau. Então, ele tem a forma ax mais b. Então, ele tem essa forma aí. Tem grau 1, é um polinômio do primeiro grau, tá? Então, essa é uma observação que eu fiz, que é o grau de Q. Agora, se eu vou ver agora o grau de R, como é que eu vejo, né, o grau do resto? Bom, eu sei que o grau do resto, pessoal, ele tem que ser menor do que o divisor, sempre. Ele é menor, né,
do que 3, que é o grau do divisor. Então, se ele é menor que 3, eu vou pegar o imediatamente menor que 3, certo? Então, eu posso dizer que o grau do resto, né, é maior ou igual a 2, ou seja, o grau do resto, né, é menor ou igual a 2, tá bom? Então, vou pegar esse polinômio do resto da seguinte forma. Quem é o resto? Vou supor que é um polinômio do segundo grau, tá? Que é um polinômio da forma c, eu já usei o a e o b, então vai ser cx ao quadrado mais dx mais e. Cx ao quadrado mais dx mais e, tá bom? Então, o quociente ax mais b, o resto cx ao quadrado mais dx mais e. Então, agora, o que eu faço? Eu vou utilizar o meu algoritmo da divisão, que é o quê? O quociente vezes o divisor, somado mais o resto, é igual ao dividendo. Ok, pessoal? Então, vou fazer essa substituição aqui, né? Então, fazendo essa substituição, quem é o quociente? Tá? É o ax mais b. Vezes o divisor. Quem é o divisor, gente? Ó, é o polinômio b, né? Que é 3x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1, tá? Que é o valor de b. Mais o resto, né? Quem é o resto? Vai ser igual a cx ao quadrado mais dx mais e, tá bom? Então eu posso dizer tudo isso, né, gente? Posso dizer o seguinte, só ganhar um pouco mais de espaço aqui, tá? É igual, tudo isso vai ser igual, né, ao nosso polinômio A, né? Quem é o polinômio A? É 3x elevado a 4 menos 2x elevado a 3 mais 7x mais 2. Tudo isso igual a esse polinômio A. Então, se a gente for resolver, né? Vamos resolver aqui. A gente vai multiplicar todos esses lados aqui, né? Então, multiplicando todo um lado, né? O primeiro membro, o que você vai encontrar? Vamos fazer a distribuição aqui. Vai ficar ax vezes 3x3. Então, vai ficar quanto, pessoal? 3ax elevado a 4. 3ax elevado a 4. Ax vezes menos 2x2. Vai ficar menos 2ax elevado a 3. Ok? Ax vezes 4x. Vai ficar mais 4ax ao quadrado. Ok? Ax vezes 1 dá menos ax. Certo? Então, você vai fazendo a multiplicação, né, desse primeiro pelo segundo, né, primeiro pelo terceiro e o primeiro pelo quarto. Então, vai fazendo todas, né, essas multiplicações, ok? Agora, vamos para a segunda parte, que é o segundo elemento vezes todos eles. Vai ficar quanto? Mais 3b x elevado a 3 menos 2b x elevado a 2 mais 4bx menos b, tá bom? Então, multiplicou todos os elementos do primeiro caso aí, certo? Então, tudo isso vai somar agora, né, com... Vamos lá, somando agora com quem? Com mais cx ao quadrado mais dx mais e, que é igual a 3x elevado a 4 menos 2x3 mais 7x mais 2. Agora vamos colocar em evidência aqui, né, pessoal, todos os coeficientes que forem possíveis a gente colocar em evidência. Então vamos lá. O x4, só tem um elemento que tem x4, então você pode colocar direto, né, aqui 3x elevado a 4. 3a, né, x elevado a 4.
Agora vamos colocar todos os termos com x3 em evidência. Então, x3, eu tenho esse menos 2ax3, né? Tenho 3bx3, ok? Só tem esses dois. Então, eu posso botar 3b menos 2a, né? X elevado a 3, certo? Agora vamos pegar os termos que tem x ao quadrado, né? Então, tem aqui, ó, 4ax2 menos 2bx2 mais cx2, tá? Então, fica 4a menos 2b mais c, todo mundo x ao quadrado. É um método que dá trabalho, né? Vai dando trabalhozinho, a gente vai desenrolando devagarzinho, né? Agora vamos pegar todos os termos que tem x. Então, tem aqui, ó, menos ax, 4bx, dx, certo? Então, fica 4b, tá? 4b menos a mais d, certo? X. E os termos que não tem x, sobrou o e e o e menos b. Mais e menos b, certo? Então, vou afastar aqui mais um pouco. Mais e menos b, né? Então, tudo isso, né, gente, vai ser igual a quanto? Então, posso igualar, né? Vai ser igual a 3x4 menos 2x3 mais 7x mais 2. Todos esse resultado aí é igual àquele polinômio. Agora eu faço a igualdade, né, pessoal? Vou igualar os coeficientes, ou seja, esse 3a, se você notar, esse 3a, que está ligado a x4, vai ser igual a 3 aqui, ó, ligado ao x4. 3b menos 2a, esse coeficiente é igual a esse, ó, menos 2, que é o coeficiente x3. 4a menos 2b mais c, se você notar esse aqui, ó, vai ser igual a quanto? Ao de x2. Como não tem x2, vai ser 0, né, gente? Não tem x2. Então, é 0. 4b menos a mais d, que é o coeficiente de x, é igual a quanto? É igual a 7, né? Vai ser igual a 7, ok? E e menos b, coeficiente numérico, igual a 2. Então, eu vou igualar esses coeficientes e encontrar aqui um pequeno sistema para a gente resolver, né? Então, você vai colocando aqui, ó. Vamos lá. 3a vai ser igual, né, a 3, certo? A segunda igualdade, pessoal, 3b menos 2a, 3b menos 2a vai ser igual a menos 2. Ok? Depois eu resolvo. 4a menos 2b mais c vai ser igual, como é o termo de x2, não tem nada de x2, então vai ser 0, né? Outro termo, 4b menos a mais d, é o termo de x, né? 4b menos a mais d, termo de x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7, tá? E e menos b vai ser igual a quanto? O termo numérico, que vai ser 2. Então, eu tenho esse sistema aqui para resolver, né? Bom, então, resolvendo, né, nosso sistema, o que nós podemos encontrar aqui, pessoal? Daqui a gente pode afirmar, né? Podemos dizer que o a é igual a 1, certo? Então, aqui a é igual a 1. Se o a é 1, aqui eu posso substituir, eu vou ter 3b menos 2 vezes o a, que é 2 vezes 1, que é 2, é igual a menos 2, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 3b vai ser igual a 0, logo, né? O nosso b também é igual a 0. Achei o b igual a 0, tá? O próximo valor, 4a menos 2b mais c igual a 0. O que eu posso dizer, pessoal? Então, nessa
expressãozinha aqui. Eu posso dizer que 4A, 4 vezes 1 é 4, menos 2B vai ficar menos 0, mais C, que é igual a 0. Portanto, o C vai ser igual a quanto? Menos 4. Tá ok? Vamos achar o D. 4B vai ser 0, né? Menos o A, que é 1, mais o D, que é igual a 7. Portanto, eu posso dizer que o D é igual a 7 mais 1. O D vai ser 8. E o próximo? O próximo eu tenho, né? E menos B. Quem é o E? O E, se a gente for notar, eu não sei. Vai ser o E menos o B, que é 0, vai ser igual a quanto? 2. Portanto, né, nós podemos dizer que o E, tá bom? É igual a 2, certo? Então, achei o valor de cada um desses elementos. Dessa forma, eu consigo mostrar quem é o quociente e quem é o resto, né? Então, o quociente, lembra que o quociente era quem? Era AX mais B. Então, se a gente substituir, quem é o valor de A? Vai ser 1. 1 vezes x é x, mais o B é 0. Então, o quociente vai ser x. E o resto, né, vai ser o que, pessoal? Cx ao quadrado mais dx mais E. Então, o resto é cx ao quadrado mais dx mais E. Substituindo os valores que eu achei do sistema, eu vou encontrar quem é o cx ao quadrado. Vai ficar menos 4x ao quadrado, né? Mais dx mais 8x mais o E. No caso aqui, o E é igual a mais 2. Então, aí, pelo método dos coeficientes, né, a determinar que é o método de Descartes, nós descobrimos, né, quem é o quociente e o resto da divisão, tá bom? Vamos para frente. Próximo tópico é o item 1.4. Então vamos lá, pessoal. Então no item 1.4, vamos ver outro método, que é chamado método das chaves, né? Então vejamos agora aqui, pessoal, como é que eu faço para calcular a divisão do polinômio utilizando o método das chaves. Bom, no método das chaves é um método mais prático, tá, pessoal? Que consiste na divisão de um polinômio por outro, um polinômio A por um polinômio B. E aí eu posso fazer isso automaticamente. Então, como assim? Eu vou fazer, para a gente entender melhor, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Um exemplo para que a gente possa calcular, né, esse método. Então, por exemplo, ache o quociente e o resto da divisão dos polinômios. Aí eu vou chamar aqui o polinômio A, que vai ser 3x elevado a 5 menos 6x elevado a 4 mais 13x elevado a 3 menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1 por B. Polinômio B, que vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, eu vou fazer a divisão do polinômio A pelo polinômio B, certo? Bom, nesse processo, a gente vai colocar um polinômio e o outro na forma de divisão, que nós conhecemos, né? Que é o algoritmo da divisão.
esse formato aqui, ó. Primeiro eu vou colocar um polinômio. Coloca aqui na forma de divisão, tá? Isso aí é o dividendo, né? Aí eu vou colocar aqui abaixo o nosso... Olha só. Mais ou menos assim, tá? Vou colocar assim para a gente poder encontrar melhor o processo. Então vamos lá. Colocou um polinômio 3x5 menos 6x4, né? Mais 13x3 menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1 dividido pelo b. Quem é o polinômio b? X ao quadrado menos 2x mais 3. Então, esse processo, o que você vai fazer, gente? Primeiro, você vai dividir, né, o termo de maior grau, né? 3x5 por x ao quadrado. Sempre é importante também colocar os polinômios em ordem, em fatores, né, onde eu tenho expoentes decrescentes, do maior para o menor, tanto no dividendo quanto no divisor. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai dividir aqui, ó, 3x5 dividido por x ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Se eu fizer essa divisão, 3x5 dividido por x ao quadrado, pessoal, vai dar 3, né? 3 por 1 é 3. x5 dividido por x2 vai ser igual a x elevado a 3, tá bom? E agora eu faço o processo inverso. Eu multiplico 3x3 pelo polinômio divisor e vou colocar os valores negativos. Como assim? 3x3 vezes x2 vai dar 3x5. Então, vem para cá, ó, menos 3x elevado a 5. 3x3 vezes 2x vai ficar menos 6x4, né? Então, menos 6x4 vem para cá, né? Como, pessoal? Mais, né? 6x4 mais 6x elevado a 4. Deixa eu só colocar aqui um pouco mais abaixo para ficar melhor aqui de calcular. Então, menos 3x5, 6x4, tá? É o segundo produto. 3x3 vezes 3 dá 9x3. Vem para cá, né? Menos 9x elevado a 3. Certo, pessoal? Então, agora, o que eu faço, professor? Eu vou somar, né, as equações, uma equação com a outra. Ok? E ao realizar essa soma, a gente percebe, pessoal, que esse termo 3x5, né? 3x5, eu cancelo com menos 3x5, né? Menos 6x4, também eu cancelo com 6x4. Os dois são, um é positivo e o outro negativo, né? Então, ao somar, a gente vai ter aqui, ó, 13x3 menos 9x3, pessoal, dá quanto? Vai ser igual a 4x elevado a 3, certo? E aí você vai baixando os outros, ó. 9x2 menos 0 dá menos 9x ao quadrado. 11x vem para cá, mais 11x. Menos 1 se desce também, menos 1. Então, qual o grau agora que eu tenho? 4x3. Qual o grau do divisor? x2. Então, eu continuo a divisão, né? Eu vou dividir agora quanto? 4x3 por x2. Que vai dar quanto, professor? Vai dar 4x, certo? E aí, novamente, eu faço o produto de 4x pelo divisor. 4x vezes x2 vai ficar 4x3. Vem para cá, menos, né? 4x3. 4x vezes menos 2x vai ficar menos, aqui vai ficar menos 8, né? Menos 8x ao quadrado. Vem para cá, mais 8x ao quadrado, tá? E 4 vezes 3 dá 12x. Vem para cá, menos 12x, tá? Então, novamente, vamos efetuar aqui a soma dessas equações, ok? Do resultado.
E aí eu vou ter o seguinte, ó, a gente pode observar, pessoal, dá para cancelar aí 4x3 com menos 4x3. E aí agora eu faço a soma, tá? 9x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 8x ao quadrado. Então vai dar menos x ao quadrado, ok? 11x menos 12x dá menos x também, né? E o menos 1 menos o zero continua menos 1. Então o grau do polinômio agora é menos x2 dividido por x2, dá para dividir, né, pessoal? Então menos x2 dividido por x2 vai ser igual a menos 1, tá? Então menos 1 vezes x2 dá menos x2. Vem para cá, mais x ao quadrado. Menos 1 vezes 2x dá mais 2x, né? Menos com menos dá mais 2x. Vem para cá, menos, né, pessoal? Menos 2x. E menos 1 vezes 3 dá menos 3. Vem para cá, mais 3. E aí, novamente, eu vou somar as equações. Ó. Quando a gente faz a soma, aí você percebe que dá para cancelar, né, esse menos x2 com x2. E aí, somando as equações, nós vamos encontrar, né, menos 3x. Vamos encontrar menos 3x mais menos 1 mais 3, menos 3x mais 2, certo? Então, aqui a gente conseguiu obter que valor, pessoal? Obter o polinômio quociente, está aí, e obter o polinômio resto. Está aí o quociente e o resto, o contrário, tá, pessoal? Esse aqui é o quociente e esse aqui vai ser o resto, ok? Então, o quociente 3x3 mais 4x menos 1 e o resto menos 3x mais 2, tá bom? Então, essa é a divisão pelo método das chaves. Mais tarde, no processo de fatoração, de MDC também, nós vamos precisar novamente, né? E vamos utilizar esse método, tá certo? Então, agora vamos para o nosso próximo item, que vai ser o item 2, tá? Que é o processo de fatoração. Bem, então como é que funciona o processo de fatoração, pessoal? Na realidade, a fatoração ela consiste na decomposição de um polinômio como multiplicação de dois ou mais polinômios, certo? E a gente tem aqui alguns métodos de fatoração. Eu posso destacar o método do elemento neutro, do elemento comum em evidência, a fatoração utilizando um produto da soma pela diferença, também importante, fatoração por agrupamento, tá? E a fatoração por divisão, né? Pelo polinômio x mais a, x menos a, tá? A gente pode fazer também a fatoração nesses quatro casos. Então vamos ver o primeiro caso de fatoração, que é quando você coloca, né, chamado elemento comum em evidência. Então vou chamar aqui o item 2.1. Primeiro caso de fatoração é o caso onde eu coloco o elemento comum em evidência. Bem, pessoal, então nesse processo fica mais claro para a gente quando a gente parte de um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Se a gente tivesse uma seguinte situação. Fatore. E aí, para a gente fazer a fatoração aqui, né? Eu vou colocar aqui o polinômio. Vamos supor que eu tenho um polinômio. 3x elevado a 4, y elevado a 5, z ao quadrado, menos 8x elevado a 6, y ao quadrado, z elevado a 4, mais 9x elevado a 4, y elevado a 4,
z elevado a 5. Então vamos supor que eu tenho, né, esse polinômio aqui, né, desse formato. Então a gente pode observar, pessoal, que os menores expoentes do x, do y e do z, se a gente for verificar, né, a gente pode ver o seguinte, ó. Qual o menor expoente do x, né? x4, x6 e x4. O menor expoente do x é x4. Qual o menor expoente do y? y5, y2 e y4. Então aqui o menor expoente é y2. Qual o menor expoente do z? z2, z4, z5. Vai ser também, né, z ao quadrado. Então você vai pegar, né, esses termos e vai tirar, né, ou seja, vai colocar em evidência o termo que tem esses expoentes menores, tá? Então nesse caso aqui eu faria como? Você coloca em evidência, coloca assim, ó, vai ser igual, coloca em evidência aqui o termo x4, y2, z2, porque ele vai estar em todos os termos. Então, colocando isso aqui em evidência, né, pessoal? Qual o resultado? Então, 3x4, 3 dividido por 1, continua 3. x4 por x4 é 1. y5 dividido por y2 dá y3. z2 por z2 dá 1. Então, fica 3y3 menos 8 por 1 é 8. x6 dividido por x4 dá x ao quadrado. y2 por y2 dá 1. z4 dividido por z2 dá z ao quadrado. Aí mais 9 por 1 dá 9. x4 por x4 é 1. y4 dividido por y2 dá y2. z5 dividido por z2 dá z elevado a 3. Então, colocando o termo em evidência, né? Colocando em evidência, eu encontro a seguinte fatoração, dessa forma, tá? Então, o termo em evidência, notar, lembrar que é sempre os fatores, né? Você vai ver os fatores que têm menor expoente que você vai colocar em evidência, porque ele vai fazer parte dos outros, né? Correto, pessoal? Então, esse é o método 1, né? Elemento comum em evidência. Vamos ver o método 2. 2.2. Bom, então o método 2.2 é a fatoração utilizando o produto soma pela diferença, né? Vamos lá, né, pessoal? Fatoração utilizando o produto da soma pela diferença. Então, quando a gente vai poder fazer, né, uma fatoração, eu vou lembrar de aplicar essa regra aqui, gente, ó. O produto da soma pela diferença. Quando eu tenho, por exemplo, A menos B, né, que multiplica A mais B. Então, isso aqui vai ser igual a ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, eu vou usar essa regrinha para a gente efetuar a fatoração, tá bom? Por exemplo, ó. Por exemplo. Então, se eu tiver, por exemplo, essa letra A, né? Vamos supor que eu tenho x ao quadrado menos 9, tá, pessoal? Então, nós sabemos que x ao quadrado menos 9 é x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou seja, eu posso aplicar a regra do produto, né? Da diferença pela soma, que vai ser igual a x menos 3, que multiplica x mais 3. E aí eu já está fatorado, né? Então, eu já consegui fatorar a minha expressão. Se eu tiver, por exemplo, uma letra B, tá? Imagine que eu tenho a expressão A elevado a 4 mais B elevado a 4 mais A elevado a 2, B elevado a 2. Bom, então aqui eu vou usar um artifício matemático que é o seguinte, né?
eu vou primeiro completar o quadrado perfeito, tá? Como assim, professor? Você tem A2B2, então eu vou dizer o seguinte, ó. Essa soma vai ser igual a A elevado a 4 mais, né? 2A ao quadrado, B ao quadrado, mais B elevado a 4. Como eu botei 2AB, eu vou tirar 1 menos A ao quadrado, B ao quadrado. Porque eu tinha, no caso aqui, somente 1, né? Coloquei 2, tirei 1, eu continuo com 1, tá? Com 1A2B2. Pronto, então, você nota, certo? Que esse termo A ao quarta mais 2A2B2 mais B à quarta é como se eu tivesse, pessoal, né, um quadrado da soma de dois termos, ou seja, é como se eu tivesse o seguinte, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado. Dá justamente aquilo, ó, A ao quadrado dá a quarta, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, dá B4. Menos, né, AB, eu tinha A2, B2, eu posso botar AB elevado ao quadrado, que é a mesma coisa também, certo? Então aqui eu tenho, ó, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E aí eu faço o produto da diferença pela soma, ou soma pela diferença. Ou seja, quem é o primeiro termo? Vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado menos AB, né? O primeiro termo está aí, que multiplica o segundo termo, A ao quadrado mais B ao quadrado mais AB. Então é a soma pela diferença, ou diferença pela soma, tanto faz. Então aí é a forma fatorada, né? Utilizando o produto da soma pela diferença, certo? Vamos ver a próxima regra. Bem, a próxima regra é o item 2.3. 2.3 eu vou falar agora da fatoração por agrupamento, né? Vamos ver como é que seria a fatoração por agrupamento. Também é um tipo de processo importante, né? Aqui nas operações algébricas, né? Então, esse processo, pessoal, de fatoração por agrupamento é um método, né, de fatoração polinomial que vai consistir em formar agrupamentos de dois ou mais termos, né, de polinômios, de modo que seja possível colocar em evidência, né, em uma mesma expressão algébrica cada um dos termos. Então, é como se eu tivesse vários termos e eu pudesse colocar esses termos em evidência. Como assim? Vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo para mostrar esse processo, né, de fatoração. Se eu tiver o seguinte, ó, fatore os polinômios. Então, eu tenho aqui a letra A. Posso dizer o seguinte, o polinômio vai ser 4x elevado a 4 menos x ao quadrado, né, mais 2x menos 1. Vamos lá, como é que eu faço para fatorar, né, esse polinômio aqui, ok? Bem, pessoal, para a gente fatorar, tá, eu vou agrupar. Primeiro caso aqui, eu vou fazer um agrupamento. Eu vou agrupar os dois primeiros termos aqui, ó. 4x elevado a 4 menos x ao quadrado. Agrupei. Mais, vou agrupar os outros dois. 2x menos 1. Pronto, fiz dois. Agrupei os termos aí, tá? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Agora eu vou colocar, nesse termo, o primeiro termo, 4x4 menos x2, eu posso botar o x ao quadrado em evidência, né? Colocando o x ao quadrado, né, em evidência, né, pessoal? Eu vou ter quanto? 2x, eu vou ter 4, né? 4x ao quadrado menos 1, tá? Mais 2x menos 1.
Pessoal, aqui eu vou lembrar o produto da soma pela diferença. Se eu botar um 2 aqui não vai alterar nada. 4x ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado. Isso aqui na realidade eu posso escrever da seguinte maneira. Ó. Nós podemos reescrever isso aí como produto da soma pela diferença, tá? Então isso aqui vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual, que é menos 1 ao quadrado, né? Fica x ao quadrado, que multiplica o produto da diferença pela soma. Vai ficar 2x menos 1, que multiplica 2x mais 1, que é esse termo de 4x ao quadrado, menos 1 ao quadrado, certo? Então, ficou esse termo aí. E aí, o que eu faço agora? A gente pode copiar essa outra parte, ó. Mais 2x menos 1, né? Mais 2x menos 1. Então, quando eu faço dessa maneira, eu já consigo colocar, né, esse termo em evidência. Posso colocar 2x menos 1 em evidência. Então, colocando aqui 2x menos 1 em evidência, tá bom? O que eu vou obter, pessoal? Então, eu vou obter o que aqui, ó? Vamos lá. Então, fica x ao quadrado, que multiplica 2x menos 1, 2x mais 1, aliás, né? É o primeiro termo, mais 1, né? 2x menos 1 por 2x menos 1 vai dar 1. Então, é como se eu tivesse colocado 2x menos 1, eu coloquei o 2x menos 1 em evidência. Então, aqui agora basta a gente desenvolver, né? Vai ficar 2x menos 1, que multiplica quanto, pessoal? 2x elevado a 3, mais x ao quadrado, mais 1. Então, essa é a forma fatorada, tá, do meu polinômio. Fatoração por agrupamento, pessoal. Então, fatorar por agrupamento é isso, né? A gente colocar desse formato, tá bom? Beleza, então vamos para a próxima fatoração. A fatoração agora, né, é o item 2.3, né? 2.4. Então, fatoração pela divisão por, eu posso chamar x mais ou menos a, tá? Então aqui eu vou gerar, tá, pessoal, algumas regrinhas que vão nos ajudar aqui, no caso, né? Quando eu tenho, por exemplo, pessoal, imagine que eu tivesse o termo x elevado a 3 mais y elevado a 3. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Então, eu posso usar o seguinte, ó, vai ser igual a x mais y, que multiplica, aí eu vou ter o nosso binômiozinho, x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado, tá bom? Professor, se eu tivesse x elevado a 3 menos y elevado a 3, né? Então, como é que eu posso dividir isso aqui? Como é que eu posso fatorar? Seria x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy, tá? Mais y ao quadrado. Sempre nesse formato aí, ok? Então, eu sempre vou fazendo esse tipo de fatoração e a partir desse formato eu consigo fatorar, né, o meu polinômio. Por exemplo, vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Fatore os polinômios. Bom, então como é que eu faço para fatorar os polinômios aqui, pessoal? Tem uma letra A, né? Vamos supor que eu tenha o polinômio 32 x elevado a 5 menos y elevado a 10, certo? Bom, então primeiro eu vou reescrever esse polinômio, certo? Esse polinômio é como se eu estivesse escrevendo assim, ó, 2x, né, elevado a 5, ok?
menos y ao quadrado também elevado a 5. Então eu tinha um a elevado a 5 menos um b elevado a 5, tá, pessoal? Então, se eu quero fatorar um a elevado a 5 menos um b elevado a 5, o que vai ser isso aqui? Vai ser o a menos b que multiplica, tá? Aí você coloca agora em ordem decrescente do expoente do nosso binômio aqui, ó. A elevado a 4 mais a elevado a 3b mais a ao quadrado b ao quadrado mais a b elevado ao cubo mais b elevado a 4. Então, esse polinômio A5 menos B5 eu posso fatorar dessa forma, né? Então, como é que fica o meu polinômio, pessoal? Fazendo a nossa fatoração. Então, vamos lá. 32x elevado a 5, né? Menos y elevado a 10 vai ser igual. Vamos lá. Quem é o a menos b, pessoal? Então, você nota que o 2x é como se fosse o a. E o y ao quadrado é como se fosse o b. Então, fica 2x, né? Menos y ao quadrado, que multiplica. Aí você vai colocar agora, né? Os termos a elevado a 4. 2x elevado a 4 vai dar 16x elevado a 4, certo? Mais a elevado a 3 vai dar 8x elevado a 3, né? 8x elevado a 3. O b é y2. Mais a ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. E o b, y elevado a 2. Elevado ao quadrado, elevado a 4, né? Aí mais o a vai ser 2x, o b3, y2 elevado a 3, dá y6, certo? Mais b, que é o y2 elevado a 4, vai ser igual a y8. Então, esse polinômio ficou dessa forma, tá? Então, fatorado, ele fica dessa maneira. Ok, pessoal? Basta fazer a fatoração desse modo, você vai encontrar sempre o valor correto, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso próximo item aqui da nossa aula de hoje, que é o item 3, né? O item 3, gente, quero falar um pouco sobre o máximo divisor comum, tá? De polinômios. Então, vamos ver aqui, ó, máximo divisor comum de polinômios. Então, nós sabemos que o máximo divisor comum, pessoal, é MDC, tá bom? Então, se a gente tem dois polinômios, a gente pode calcular o MDC, pessoal, e a gente vai indicar com a seguinte notação, tá? A notação usual aqui vai ser assim, ó. MDC, polinômio A e B, tá bom? Então é a notação que eu uso para calcular o MDC, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem várias formas de calcular o MDC. O MDC, no caso, são os fatores comuns, né, de maior expoente. Então, quando eu tenho dois polinômios, eu posso fazer, né, o MDC desses polinômios como o produto dos fatores comuns de maior expoente. Então, tem os casos aqui, ó. Vamos ver o primeiro caso, pessoal. É o cálculo do MDC a partir da fatoração polinomial, tá bom? Então, cálculo do MDC a partir da fatoração polinomial. Bom, então, nesse caso aqui, o MDC de dois polinômios é formado pelo produto de menores potências, né, dos fatores primos que figurem os dois polinômios, né? Fatores comuns de menor expoente, tá? Por exemplo,
é igual a números, né, pessoal? Então a regra análoga à regra que eu faço com os números. Então considere os polinômios que eu vou chamar aqui o polinômio A, né? Quem é o polinômio A, pessoal? 3, né? Vamos supor x menos 1 elevado a 3, x elevado a 4, né? X mais 1 elevado a 6. E o polinômio B, tá? Vamos supor que seja 4x elevado a 3, x mais 1 elevado a 5, x mais 2 elevado a 3, tá bom? Então, o que eu vou verificar aqui nesse caso, né? Então, primeiro caso aqui, quem são, por exemplo, os fatores comuns de menor expoente, pessoal? Então, você nota, comum é o que está nos dois, né? Então, você tem aqui, ó, x4, aqui tem x3. Então, o menor expoente vai ser x3. Outro, aqui eu tenho x mais 1 elevado a 5. E aqui eu tenho x mais 1 elevado a 6. O de menor expoente é x mais 1 elevado a 5. Tá? Então, tem só esses dois. Então, no caso, o nosso MDC dos polinômios A e B, tá? Vai ser o produto desses fatores, ou seja, x elevado a 3, que multiplica x mais 1 elevado a 5. Tá? Então, o produto de fatores comuns, né, de menor expoente. Tá certo, pessoal? Esse aí vai ser o MDC. Olha, é interessante também notar que quando o MDC, tá? Se por acaso você notar que o MDC de dois polinômios x e y, né? Vamos supor, seja igual a 1, então, o que eu posso afirmar, pessoal? Que esses nossos polinômios x e y são polinômios primos entre si. Primos entre si, tá bom? Então, se isso acontecer, os polinômios serão chamados primos entre si, tá? Muito legal. A gente também tem uma afirmação aqui importante, né? Que é o seguinte, ó. Se eu tenho um polinômio P e um polinômio H, tá? São polinômios não nulos. Não nulos. E o R é o resto da divisão, né? Da divisão de P por H. Tá bom? Então, podemos afirmar, pessoal, que o MDC de P e H, os dois polinômios originais, né, vai ser igual ao MDC do polinômio H com o resto. Então, sempre posso fazer isso e sempre vai ser verdadeiro, tá bom? E essa regrinha vai servir para a gente mostrar o próximo tópico, né, que é o item 3.2. Item 3.2, que é o cálculo do MDC a partir do algoritmo das divisões sucessivas. Vejamos aqui, ó. Cálculo do MDC a partir do algoritmo das divisões sucessivas. Então vejamos, pessoal. A melhor forma da gente trabalhar isso aqui também vai ser por um exemplo
né, que a gente possa mostrar melhor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Exemplo. Então, eu quero calcular o MDC, calcule o MDC dos polinômios. MDC aí eu tenho um polinômio aqui, ó, 12 x elevado a 5 mais 28 x elevado a 4 mais 16 x elevado a 3 mais 12 x elevado a 2 menos 4x mais 8. E o polinômio 6x elevado a 4 mais 5x elevado a 3 menos x ao quadrado mais x mais 1, tá bom? Então, como é que funciona esse processo, pessoal? Primeiro, você vai dividir, né, claro, o maior pelo menor. Então, tem um polinômio aqui maior, 12x elevado a 5 mais 28x elevado a 4, né, mais 16x elevado a 3 mais 12x ao quadrado menos 4x mais 8. E aí você vai fazer, né, o método básico da divisão, né, o método das chaves. Então você vai utilizar o método das chaves para efetuar, né, a divisão. Vai dividir por quanto? Por 6x elevado a 4 mais 5x elevado a 3 menos x ao quadrado mais x mais 1, tá bom? Então vamos dividir um pelo outro, tá? Para encontrar o resto, certo? E depois eu pego esse resto e vou dividindo. Sempre eu divido o meu divisor pelo resto, até encontrar um possível resultado no final, tá? Encontrar zero. E aí quando eu encontrar o resto zero, eu sei quem é o MDC, tá bom? Então o processo é esse. Por isso que o nome é divisão sucessiva. Então vamos lá, você vai dividir aqui primeiro 12x5 dividido por 6x4. Então dividindo 12x5 por 6x4, 12 por 6 é 2. x5 por x4, né, é igual a x, 2x. Agora vamos fazer, tá, o processo inverso. Então aqui deu 2x, eu faço 2x vezes 6x4 dá 12. 12x5. Então vem para cá, menos 12x elevado a 5. 2x vezes 5 dá 10x4. Vem para cá, menos 10x elevado a 4. Tá? 2x vezes menos x dá 2x3 negativo. Vem para cá, mais, né, 2x3. 2x vezes x dá 2x positivo. Vem para cá, 2x ao quadrado. Vem para cá, menos 2x ao quadrado. Tá? 2x vezes 1 dá 2x. Traz para cá, menos 2x. Agora você vai somar as equações aqui, ó. E aí, no momento dessa soma, você pode cancelar esse menos 12 com esse menos 12, né? E aí, continuar o processo, né? Então, 28x4 menos 10 dá 18x elevado a 4, tá? 16x3 mais 2 dá 18x3. 18x elevado a 3. 12x2 menos 2 dá mais 10x ao quadrado. Menos 6x, né? Menos 6x mais 8. O grau dele é x4, ainda dá para dividir, né, pessoal? Então, até o grau, né? Então, eu consigo dividir ainda. Então, fica 18x4 dividido por 6x4. Vai ficar mais 18 por 6, dá exatamente 3. Então, 3 vezes 6, 18. Vem para cá, menos 18x elevado a 4.
3 vezes 5, 15, x3. Vem para cá, menos 15, x3. 3 vezes x2 dá menos 3x2. Vem para cá, mais 3x ao quadrado, né? 3 vezes x dá 3x. Vem para cá, menos 3x. 3 vezes 1, 3. Vem para cá, menos 3. Então, mais uma vez, você vai somar essas equações, né? Ao somar, cancela esse 18 com menos 18. E vai sobrar quanto, pessoal? Então, 18 menos 15 dá 3x elevado a 3, né? 10 mais 3 dá mais 13x ao quadrado, tá? Menos 9x, né? Mais 5. Então, aqui você não consegue mais dividir pelo nosso polinômio. Então, você vai parar, né? Essa divisão e aí vai fazer o segundo processo, né? Então, a divisão do polinômio original é igual, o MDC vai ser igual à divisão de quem, né? Então, pelo nosso teorema aqui, ó, do H e o R, né? Ou seja, o divisor e o resto. Então, agora eu vou pegar o divisor, que é esse termo aqui, ó, e vou dividir pelo resto. O MDC vai ser igual pelo teorema. Copiar, né? Aí, colar de novo, ó. Aqui é o divisor que eu tenho. E eu vou fazer a divisão vamos lá. Vou fazer a divisão pelo resto que eu obtive. Então, o resto está aqui, ó. Então, eu vou copiar e vou colar aqui. Pronto, beleza. Então, agora eu vou fazer a divisão do quociente pelo resto, né, que nós obtivemos na divisão anterior. Tá? E aí o MDC continua sendo o mesmo. Beleza? Então, vamos ver se dá certo dividir. Vamos lá. Então, fazendo o processo aqui da divisão. Mais uma vez. Então, 6x4 por 3x3, né, vai dar 2x. 2x vezes 3 dá menos 6x4, tá? 2x vezes 13, certo, pessoal? Dá 26, mais 26x3. 2x vezes 9 dá... aqui dava mais 26, vem para cá, menos 26, né? 2x vezes 9 dá menos 18, vem para cá, mais 18x ao quadrado. 2x vezes 5 dá 10, vem para cá, menos 10x. Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar essas equações, né? Ao somar a equação, eu cancelo esse menos 6x4 com mais 6x4. E aí, agora eu vou começar a somar, né? Mais uma vez. Então, se a gente somar, né? Vai ficar 26x3 menos 26x mais 5. Então, é menos 21x elevado a 3. 18 menos 1 dá mais 17x ao quadrado. Menos 10 mais 1 dá menos 9x. Aí 1 está somando, você vai baixar aqui o 1 somando, tá bom? Agora, mais uma vez, dividindo 21, menos 21, x3 por 3. Então, é igual a menos 7. 7 vezes 3, 21. Vem para cá, mais 21x elevado a 3. 7 vezes 13, né? Dá menos 91. Vem para cá, mais 91x ao quadrado. 7 vezes 9 dá menos 7 vezes menos 9 dá 63 positivo. Vem para cá, menos 63x. 7 vezes 5 dá menos 35. Vem para cá, mais 35. Tá bom? E aí, mais uma vez, você vai somar as equações. Então, ao somar as equações, cancela esse primeiro termo com esse primeiro termo, né? E aí, já vamos somar, né? 91 mais 17 dá 108x ao quadrado.
63 menos 9 dá menos 72x. 35 mais 1 dá mais 36, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Como eu vejo que esse resto, né, tem valores em que eu posso colocar em evidência, então eu posso escrever assim, ó, 108x ao quadrado. Eu podia dividir aqui, ó, menos 72x mais 36. Eu podia usar ele mesmo, mas eu posso simplificar isso aqui, colocando o que em evidência? Se eu colocar 36 em evidência, vai sobrar quanto? 3x ao quadrado menos 2x mais 1. E aí, eu, ao invés de dividir esse nosso quociente, né, que eu vou pegar o divisor e dividir por esse termo. Então, melhor do que dividir esse termo, eu vou dividir pelo menor, que fica mais fácil, que dá o mesmo resultado, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso divisor, que é esse termo, né? Vamos lá. Vou pegar aqui o nosso divisor. Copiar. Colar, né? E eu vou agora fazer o processo da divisão dele pelo resto. Então, para o resto ficar mais fácil, eu pego só esse restozinho aqui. Eu podia pegar o maior, não tem problema. Mas a gente sempre prefere simplificar, né? Então, vou dividir por esse resto aqui, ó. E o MMC continuará sendo o mesmo, né? Não vai sofrer alteração, tá? Então, vamos fazer a divisão. 3x3 por 3x2 vai dar quanto, gente? Vai ser igual a x, né? Então, x vezes 3x2 dá 3x3. Vem para cá, menos 3x3. X vezes 2 dá menos 2x. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. X vezes 1, x. Vem para cá, menos x, certo? Então, vamos somar essas equações. Então, ao somar essas equações, eu posso cancelar esses dois termos, né? Cancela. Então, fica 13x2 mais 2 é igual a 15x ao quadrado. 9 mais 1 dá menos 10x mais 5, tá? E aí, dividindo 15 por 3, 15x2 por 3x2 vai dar exatamente mais 5. Então, 5 vezes 3, 15. Vem para cá, menos 15x ao quadrado. 5 vezes 2 dá menos 10x. Vem para cá, mais 10x. 5 vezes 1, 5. Vem para cá, menos 5. Então, pessoal, na hora que você soma, né? O que vai acontecer? Na hora que você soma, vai cancelar todos os termos, né? Então, cancela todos esses termos aqui. E o nosso resultado é quanto? É igual a 0. Então, como o resultado é 0, turma, a gente pode dizer que o MDC dos polinômios A e B, que foi destacado, que eu coloquei no início, né? Vai ser justamente esse termo aqui, ó. Vai ser esse termo aqui. 3x ao quadrado, né? Menos 2x mais 1, que a gente pode colocar, na realidade eu posso colocar ele na forma de um monômio, de um polinômio mônico, né? Que é só você dividir por 3, ó. Dividindo por 3, eu vou ter quanto? X ao quadrado, só dividir por 3, menos 2 terços de x mais 1 terço. É só dividir por 3 para encontrar o polinômio mônico, né? Que o polinômio mônico é aquele que tem o coeficiente 1, né? No seu maior grau, tá ok? Então, esse é o MDC de A e B, certo? Ok, pessoal? Pronto. E o nosso último tópico, né, da aula de hoje é o item, vou chamar aqui o item 4. Vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum.
mínimo, múltiplo, comum, né, de polinômios. Bom, pessoal, o mínimo múltiplo comum de polinômios, a regra, né, para a gente calcular, é chamado cálculo do MDC a partir da fatoração polinomial, tá bom? Então, é o item 4.1, que é o cálculo do MMC a partir da fatoração polinomial. Bom, nesse caso aqui, o MMC, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o MMC dos polinômios A e B, vamos supor, de dois polinômios quaisquer, corresponde ao produto dos fatores comuns e não comuns, comuns e não comuns, de maior expoente, né? Maior expoente. Pronto. Vejamos um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha dois polinômios aqui, tá? O polinômio A seja x menos 1 ao quadrado vezes x elevado a 4, x mais 1 elevado a 6, tá? E o polinômio B, tá? O B seria x elevado a 3, x mais 1 elevado a 5, tá? E x mais 2 elevado a 3, tá bom? Então eu quero saber quem é o MMC de A e B. Então você vai notar, né? Fatores comuns, pessoal. Observe os comuns. Os comuns aqui eu tenho dos dois polinômios, ó. É o x4 e o x3. Maior expoente, x4. Fator comum, x mais 1, x mais 1. Maior expoente, x mais 1 elevado a 6. E os fatores não comuns? Coloca também x menos 1 ao quadrado e x mais 2 elevado a 3. Então, esse é o MDC, é o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Tá certo, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Agora é só a gente treinar nos exercícios, né? Eu vou passar atividades para vocês fazerem, depois a gente vai comentar nossas aulas ao vivo no Meet, tá? Então, um abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Valeu!